Na mensagem anterior, nós dissemos que todo cristão é habitado pelo Espírito Santo. Isto é um fato claro das Escrituras. Romanos 8:9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Colocando em outras palavras, toda pessoa que tem a Cristo tem o Espírito Santo. Está claro? Então, todo cristão é habitado pelo Espírito Santo. Porém, de acordo com a Bíblia, nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. É por esse motivo que a Escritura ordena: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Este é o mandamento para o cristão, o qual indica que é possível um cristão não ser cheio do Espírito Santo. Ou ainda, é possível ser um cristão e não ser cheio do Espírito. Não há nenhum mandamento da Bíblia para sermos regenerados pelo Espírito Santo ou habitados por Ele, porque estes são ministérios realizados pelo Espírito Santo quando cremos em Cristo e recebemos o Salvador Jesus como nosso Senhor. Ou seja, quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, o Espírito Santo me regenera e habita em mim. São obras realizadas pelo Espírito Santo instantaneamente quando recebemos a salvação. É por isso que não tem nenhum mandamento para nós sermos regenerados, ou para nós sermos habitados, porque quando somos salvos, Ele já nos regenera e vem habitar em nós. Porém, o fato de sermos habitados pelo Espírito Santo não significa que nós estamos automaticamente cheios do Espírito Santo. Todo salvo em Cristo tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo tem o enchimento ou a plenitude do Espírito Santo. Está claro? A Bíblia faz distinção entre cristãos espirituais e carnais, e entre aqueles que andam de modo digno do Senhor e aqueles que andam segundo a maneira dos homens. Preste atenção nessa passagem bíblica que eu vou ler em 1 Coríntios. Eu não quero lhe dar nem os versículos para que você não vá buscar na sua Bíblia e não perder tempo, apenas escute. Paulo diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Preste atenção. Paulo reconhece que há duas classes de cristãos nesta epístola que ele escreve aos Coríntios. Há cristãos espirituais e há cristãos carnais. Parece estranho, mas é a realidade. E nós sabemos isso não só pelas Escrituras, mas também pela experiência. Agora preste atenção, Paulo diz que eles são carnais, mas eles são cristãos. Eles são salvos. Paulo começa este período, essa sentença, dizendo: irmãos. Paulo chama de irmãos. Então, Paulo aqui não está se referindo a pessoas do mundo que não conhecem a Jesus. Tanto é que ele termina aqui dizendo assim: visto que há isto e aquilo entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Não está dizendo que eles são mundanos, mas eles agem como mundanos. Por quê? Porque são ainda dominados pela sua carne. Porém, não deixam de ser irmãos. Por que esta diferença? Por que estes contrastes? Estes contrastes devem-se à diferença como estes cristãos se relacionam com o Espírito Santo. Por isso Paulo escreve em Gálatas 5,16. Por isso eu digo, andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mesmo Paulo que nos diz para sermos cheios do Espírito Santo, também nos diz que nós devemos andar pelo
Espírito, sendo guiados pelo Espírito, sendo orientados pelo Espírito, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Há muito debate teológico sobre isso, mas colocado de maneira muito simples, ser cheio do Espírito Santo significa ser completamente rendido ao Espírito Santo. O crente que é totalmente rendido ao Espírito Santo é um crente cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com dons espirituais. Não, não tem. Porque nesta mesma igreja de Coríntios, talvez nós vamos falar sobre isso em outra ocasião, havia todos os dons espirituais e Paulo diz que eles são carnais. Dom não é um sinal de espiritualidade, mas é um dom, é uma dádiva, é um presente que o Espírito Santo dá. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser completamente rendido ao Espírito Santo. Significa ser completamente controlado pelo Espírito Santo. Quando você é controlado pelo Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Quando você está inteiramente rendido ao Espírito Santo, para que Deus faça a sua vontade, boa, agradável e perfeita em sua vida, você é cheio do Espírito Santo. Infelizmente, é uma triste realidade que, embora habitados pelo Espírito Santo, muitos cristãos não são inteiramente rendidos ao Espírito Santo. E, consequentemente, não desfrutam de muitas bênçãos que uma vida cheia do Espírito Santo poderia trazer. Ficou claro? Ser cheio do Espírito Santo é você ser inteiramente rendido ao Espírito Santo. Quando você é inteiramente rendido ao Espírito Santo, ele enche você com a glória dele, com o poder dele, com a graça dele. E ele passa a controlar e guiar a sua vida. É isso que Paulo diz, ou chama de andar pelo Espírito. Veja que Paulo diz, andem no Espírito. Ele diz, andem pelo Espírito. Todos nós já temos o Espírito Santo, mas nem todos nós andamos pelo Espírito. Nem todos nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Agora, o enchimento do Espírito Santo é uma experiência repetitiva. Há pessoas que pensam, bem, eu fui cheio do Espírito Santo lá no passado, como quer que ela entenda isso, então eu não posso mais ser cheio. Ao contrário, é uma experiência repetitiva. A forma do verbo encher, aqui neste versículo, enchei-vos do Espírito, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, está no imperativo presente. Isso indica que este versículo poderia ser traduzido como continuem sendo cheios do Espírito. Então eu posso ser cheio do Espírito Santo constantemente. Então esta experiência de ser cheio do Espírito Santo, ela pode ser repetida muitas vezes em minha vida. Veja o contraste com a frase anterior, que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Assim como o vinho coloca a pessoa sob seu poder e sob sua influência, cada vez que a pessoa se embriaga, assim o enchimento com o Espírito Santo coloca a pessoa sob o poder e a influência do Espírito Santo. É isso que ser cheio do Espírito Santo. Você está sob o poder do Espírito Santo, você está sob a influência do Espírito Santo, ele guiar você, ele capacitar você para você viver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e para você também realizar obras em Deus, no poder do Espírito Santo. O uso do tempo presente, por Paulo nesta passagem, indica também que esta obra do Espírito Santo é uma realidade contínua na vida daqueles que são submissos a Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é um relacionamento momento a momento com o Espírito Santo. Ou seja, eu preciso cultivar este relacionamento momento a momento. Eu preciso cultivar esta plenitude, este enchimento do Espírito Santo, momento a momento. E esta experiência, este relacionamento, pode ser impedido pelo pecado. Lembra-se que na semana passada eu usei a ilustração do rato morto do cano? Muita gente fez cara de asco, né? Então hoje eu vou usar uma outra ilustração. Lá na minha casa, vez por outra nós temos problema lá com os breakers, né? Lá na eletricidade, assim que se chama. Quando, por exemplo, se liga a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, e a televisão, e a geladeira, cai a força numa parte da casa. Para a gente chama de fase, né? Cai uma fase.
E aí a gente pensa assim, até que acabou a luz. Não é. É que para evitar um curto-circuito, o breaker desliga. Certo? Agora eu lhe pergunto, há corrente elétrica naquele lugar? Ou deixa de haver corrente elétrica? Há corrente, só que ela não chega nos aparelhos. A corrente elétrica continua sendo mandada para a minha casa. Certo? E o relógio, o que quer que controle essa corrente elétrica, continua mandando. Só que ela não chega. Por quê? Porque o breaker impede que ela passe. Assim é o pecado da nossa vida. O Espírito Santo quer sempre ministrar as nossas vidas. Ele quer sempre nos encher. Porém, quando nós pecamos, é como aquele breaker. Tchac, que impede que a corrente passe e chegue até nós. E impede que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O pecado, gente, eu vou falar uma palavra bem pesada. O pecado é algo desgraçado, não é? É bom quando você comete, mas depois... O meu amigo meu falou aqui uma vez, né? Se pecado não fosse bom, ninguém pecaria, não é verdade? Mas as consequências do pecado, a primeira coisa que faz é quebrar essa comunhão com Deus. E impedir que a plenitude do Espírito Santo venha à sua vida. Entendeu? Daí a necessidade de nós sermos constantemente enchidos, ou cheios do Espírito Santo. Agora, as Escrituras revelam claramente que o enchimento, a plenitude do Espírito Santo é uma experiência repetitiva, como eu falei. Eu vou lhe dar alguns exemplos. No dia de Pentecostes, a igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo. Foi o texto que nós usamos aqui na semana passada. Diz que os discípulos de Jesus estavam orando no cenáculo. Cenáculo, para quem não sabe, é o segundo andar de uma casa, uma sala, tipo uma sala de jantar, tipo uma varanda. E eles estavam orando, e estavam todos sentados, quando de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, e línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção. Quem foi cheio do Espírito Santo? Alguns ou todos? Todos foram cheios do Espírito Santo. Porém, quando você chega em Atos, capítulo 4, versículo 8, Pedro está no confronto com o sinédrio judaico, que os judeus estavam perseguindo os cristãos, e eles lançam lá as proibições para os apóstolos de falarem no nome de Jesus. E a Bíblia então diz aqui em Atos, capítulo 4, versículo 8, o seguinte. Diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Mas Pedro tinha sido cheio do Espírito Santo em Atos 2, 4, porque ele estava lá entre os 120. Então isso mostra que ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única da minha vida, mas é uma experiência que pode ser repetida e até precisa ser repetida. Por algum motivo, naquele momento, Pedro precisava ser novamente cheio do Espírito Santo, e foi o que aconteceu. E ele foi cheio do Espírito Santo, e ele enfrentou aquela situação, e ele falou ousadamente no nome de Jesus, e ele proclamou o nome de Jesus. Pedro era um daqueles 120, mas agora ele é cheio novamente com o Espírito Santo. Mais tarde, quando Pedro é solto lá do Sinédrio, e ele se encontra com os irmãos, e ele dá o relatório da sua experiência lá no Sinédrio, e diz que os irmãos, ao ouvirem o relato de Pedro, do seu confronto com o Espírito Santo, eles também, diz aqui em Atos, versículo 4, 31, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então veja, aqueles mesmos irmãos que estavam lá, no dia de Pentecostes, acrescidos agora de outros que haviam se convertido no dia de Pentecostes, porque 3.000 pessoas se converteram naquele dia, e outros que iam se convertendo dia a dia, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, novamente, eles são enchidos com o Espírito Santo, novamente, eles são cheios do Espírito Santo. E quando você continua lendo o livro de Atos, você vai ver que essa experiência se repete. Quando a igreja primitiva começou a crescer, lá na cidade de Jerusalém, havia 2 grupos. Havia os brasileiros e os hispanos. Estou brincando. Havia os hebreus e havia os gregos. Todos eram judeus, porém havia judeus hebreus, nascidos ali na Palestina, e havia judeus helênicos, que haviam nascido do mundo grego. Muitos dos quais nem sequer falavam o aramaico, que era a língua daqueles. Falavam o grego. E aí o que aconteceu? Que como a igreja começou a crescer, havia uma distribuição de alimentos para as famílias necessitadas, e os irmãos de origem grega começaram a reclamar que as suas viúvas não estavam sendo assistidas daquela distribuição.
de alimento. Foram levar o caso aos apóstolos. E os apóstolos decidiram, então, você faça o seguinte, a gente não pode ministrar as mesmas. Nosso trabalho é pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e orar. Então, vocês façam o seguinte, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, para que eles possam servir as mesas. Veja que até para servir a mesa, eles vão ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio, melhor, não é? Quanto mais gente cheia do Espírito Santo, melhor. Na recepção, do louvor, servindo a mesa, cozinhando, cuidando das crianças. Aí Pedro diz, vocês façam isso. Aí o que acontece? Eles separam 7 homens e entre eles está um homem chamado Estevão. Não, esse que está sentado aqui, vai ser o mesmo, seu xará. Né? Estevão era um daqueles homens. A Bíblia diz que ele foi escolhido porque ele era cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito, não é? Porém, mais tarde, esse mesmo Estevão, ele começa a pregar o Evangelho lá em Jerusalém, e isso desperta a ira dos judeus, porque lembre-se, os judeus estavam perseguindo os cristãos nesta época, e os chefes religiosos, e lembre que os cristãos também eram judeus, não se esqueça disso, mas os judeus, religiosos judeus, começaram a perseguir os cristãos, e eles pegaram, num determinado momento, e se enfureceram contra Estevão, e se prepararam para apedrejá-lo. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam ali para matá-lo, ele foi cheio do Espírito Santo. Então veja que mais uma vez, um homem que já tinha sido cheio do Espírito Santo quando foi escolhido para ser diácono, é também agora cheio do Espírito Santo. E quando você lê mais adiante sobre os relatos missionários no livro de Atos, sobre Paulo e Barnabé, você vê que eles foram cheios do Espírito Santo em diferentes períodos de suas vidas. Quando Paulo se converteu, e você deve conhecer a história de Paulo, seu nome na verdade era Saulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ele odiava Jesus, ele odiava os cristãos, e ele começou a perseguir os cristãos com ordem dos sumos sacerdotes de Jerusalém, das autoridades, e ele foi para Damasco, para ali prender os cristãos, arrastá-los para a prisão, e a Bíblia diz que no caminho ele teve um encontro com Jesus. E Jesus lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou, quem és tu, Senhor? E ele falou, sou Jesus a quem tu persegues. Perseguir o cristão é perseguir Jesus. Olha que interessante. Jesus se identifica com o seu povo. E aí, Saulo fica cego. Cai como que umas escamas sobre os seus olhos, e ele fica cego, e ele vai para uma casa lá na cidade de Damasco e começa a orar. E depois de alguns dias que ele está lá orando, aparece um irmão chamado Ananias. E Ananias estava resistente a ir lá, Jesus mandou ir lá orar por Saulo, e disse, Senhor, não vou não, porque esse homem ele é perigoso. Ele anda matando os cristãos, prendendo os cristãos, e ele vem aqui para nos perseguir, eu não vou. Aí o Espírito Santo, Jesus no caso, fala com eles, não, você vai lá sim, porque esse é um vaso escolhido para mim, você vai lá orar por ele. E quando ele chega lá, o que ele diz para Saulo? Diz que quando ele se encontra com Saulo ali pela primeira vez, em Atos, ele diz assim que ele entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Uau, que tremendo, não é? Na hora que Saulo recebe aquela oração, seus olhos se abrem, ele volta a ver e ele é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo ele começa a fazer coisas tremendas por Jesus, a pregar o Evangelho com ousadia, sai lá por Jerusalém, primeiro para Damasco, depois ele vai para o deserto, depois ele vai para Jerusalém, para todo lado onde esse Saulo vai, ele vira o mundo de cabeça para baixo. Antes o perseguidor, agora o perseguido por amor de Jesus. Antes o enviado para acabar com os cristãos, agora o maior missionário cristão de todos os tempos. Olha que coisa linda. Mas aí você vai lendo o relato e diz que, como eu citei na semana passada, Saulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo para serem missionários, para espalharem o Evangelho por onde quer que o Espírito Santo os mandasse. E quando chega lá em Atos, mais na frente, Paulo, agora chamado, ainda não, mas ainda depois de ser chamado de Paulo, este Saulo está lá com seu amigo Barnabé, e diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso,
muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé era um pastor da igreja de Antioquia, onde mais tarde eles vão ser chamados para o campo missionário. Então veja bem, Barnabé também era um homem cheio do Espírito Santo, entendeu? Paulo foi cheio do Espírito Santo quando ele teve um encontro com Jesus. Barnabé era o pastor da igreja de Antioquia e também era cheio do Espírito Santo. Agora os dois saem em missão. Os dois saem em missão e você vai ver uma coisa muito interessante. Em Atos capítulo 13, diz que Saulo chegou à ilha de Chipre, hoje é um país, né, que infelizmente está dividido. E ele chegou na ilha de Chipre e ele encontrou lá um mago chamado Elimas, também conhecido como Bar Jesus, que era um falso profeta. Ele era assessor do governador romano lá e ele fazia falsos milagres para enganar o governador. E Paulo estava ali tentando pregar o evangelho, ele agora é chamado de Paulo, para aquele homem, e não conseguia, porque aquele Elimas estava impedindo. Então diz aqui que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Então, Saulo tinha sido cheio do Espírito Santo lá quando ele recebeu Jesus, e agora ele é cheio do Espírito Santo novamente. E mais adiante ainda, se você continua lendo este relato, desta primeira viagem missionária, quando chega ali pelo versículo 52, já no final deste capítulo, diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Veja bem, você pode ser cheio do Espírito Santo. Isso não significa que porque você foi cheio do Espírito Santo uma vez, você não necessite novamente ser cheio. E você pode ser também continuamente cheio do Espírito Santo, como neste caso que nós lemos no último versículo. Então é uma experiência repetitiva, ela pode ser repetida na sua vida, e ela também pode ser uma experiência contínua. Vemos várias pessoas da Bíblia que foram cheias do Espírito Santo em diferentes ocasiões, e também foram cheias do Espírito Santo diante de diferentes desafios. A plenitude do Espírito Santo, então, é uma experiência que pode ser repetida várias vezes na vida do cristão. Como é que isso se aplica na nossa vida? Nós podemos concluir primeiro que o enchimento, ou plenitude do Espírito Santo é diferente das obras do Espírito de regeneração e habitação do cristão, pois estas ocorrem apenas uma vez por todas na ocasião da salvação. Quando você é salvo, o Espírito Santo vem habitar em você. Você pode dizer: eu tenho o Espírito Santo. Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor? Amém. Então você tem o Espírito Santo, ele já mora em você. E ele já te regenerou, ele já lhe deu a vida eterna. Segunda coisa que nós aprendemos é que todo cristão tem o Espírito Santo. Mas nem todo cristão é plenamente possuído pelo Espírito Santo, por não estar rendido completamente ao Espírito Santo. Está entendendo? Você tem o Espírito Santo, mas não quer dizer que o Espírito Santo possui você completamente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu me rendo, eu me entrego inteiramente ao Espírito Santo, e ele me enche e vem a me possuir. Terceira coisa que a gente não aprende é que é responsabilidade do cristão ser cheio do Espírito Santo. Isto é substanciado por este mandamento explícito das Escrituras: enchei-vos do Espírito. Outra coisa, é possível ao cristão ser continuamente cheio com o Espírito Santo. Vou repetir o que eu disse, essa não é uma experiência que ocorre apenas uma vez. A experiência repetitiva, ou se você preferir repetida, dos cristãos primitivos, é uma ilustração disto. Mas agora eu quero chegar no mais importante, no nível pessoal. Eu pergunto a você nesta noite: você está cheio do Espírito Santo? Você pode afirmar, não precisa responder para mim, ok? Para você mesmo, e diante de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Outra segunda pergunta que eu quero fazer: você quer ser cheio do Espírito Santo hoje?
Como igreja, será que é isso que nós queremos? Ser cheios do Espírito Santo. Esta é uma mensagem bem simples, bem direta ao seu coração e bem curta também. Mas eu quero que você pense nisto. Você está cheio do Espírito Santo. Pergunte a você mesmo, eu estou cheio ou cheia do Espírito Santo. Isso aqui não é uma coisa idealista. Quem sabe um dia. Não, você pode ser cheio agora. Você pode ser cheio hoje. Homens e mulheres no Novo Testamento foram cheios do Espírito Santo, eles não eram nem um pouco diferentes de você. Paulo não era nem um santo, a gente chama ele de São Paulo, não tinha nada de santo, não. Ele era um homem santificado, porque ele se rendeu completamente a Jesus. E ele se deixou encher várias vezes, conforme nós vimos, pelo Espírito Santo. Mas Paulo, pelo seu temperamento, ele era uma pessoa sanguínea. Paulo era aquele cara que não levava para casa. Exatamente. Por sua vez, o apóstolo Pedro também não era nenhum santo. A gente brinca, São Pedro, né? Não era nenhum santo. Pedro era extremamente explosivo. E quando Paulo e Pedro se juntaram em determinada ocasião, saiu faísca. Imagina um colérico e um sanguíneo juntos, né? A única diferença é que ambos reconheceram as suas diferenças, ambos se submeteram ao Espírito Santo. E por isso Paulo podia dizer, andem pelo Espírito. Paulo precisou ser cheio do Espírito Santo porque ele não era perfeito. Por isso que ele precisou ser cheio várias vezes. Pedro precisou ser cheio do Espírito Santo várias vezes porque ele também não era perfeito. Eles tinham o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo morava neles. Paulo diz, quem não é guiado pelo Espírito, quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Eles tinham o Espírito Santo. O reverso é verdadeiro. Se você é de Cristo, você tem o Espírito Santo. Eles tinham. Mas como nós, eles eram homens e mulheres fracos. Tinham seus momentos de fraqueza. Por isso eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Mais de uma vez. Não só precisavam, como precisaram ser cheios. É aquela pergunta, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio? Você está cheio? Se você não está, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer se render inteiramente ao Espírito Santo? Eu vou pensar nisso durante essa semana. Não, essa não é a pergunta. Você quer ser cheio do Espírito Santo hoje? Eu vou convidar a gente para fazer uma coisa aqui, de vez em quando a gente faz. Nós vamos dobrar nossos joelhos agora. E eu quero que você ore, você faça esse autoexame. Vamos dobrar nossos joelhos. Faça esse autoexame, diga a si mesmo. Pergunte a si mesmo, eu estou cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Quero que você, entre você e o Espírito Santo, você faça esta autoanálise. E você pergunte a si mesmo, estou cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fique à vontade para orar. Se você quiser orar, silêncio, ore. Se você quiser orar em voz baixa, ore. Se quiser orar em voz alta, ore. Se quiser chorar na presença do Senhor, chore. Peça que o Espírito Santo venha sobre você. Pedir ao grupo de louvor, se for possível, que a gente cantasse. Que eles cantassem, nós vamos continuar orando. Esta música que diz, há muito mais que isto. De maneira bem suave, vamos cantar essa música. Esta música fala de pedirmos ao Espírito Santo que acenda seu fogo em nós. Acenda a paixão em nós. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é apaixonado por Jesus. Você é sensível à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. Continue orando na presença do Senhor enquanto os irmãos cantam assim bem pianinho, por favor, esta música. Eu estou cheio do Espírito Santo.
Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Responda para você mesmo nesta noite e para o próprio Espírito Santo. Peça, Espírito Santo, enche-me. Enche-me outra vez. Espírito Santo, derrama do teu poder. Derrama o teu amor em mim. Espírito Santo, enche-me de ti. Espírito Santo, enche cada pessoa aqui que já conhece Jesus de ti. E revela Jesus àqueles que ainda não conhecem. Revela Jesus àqueles que ainda não conhecem. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo. E a nós também convence-nos dos nossos pecados, da nossa necessidade de dependermos em todo o tempo de Ti. E vem encher-nos, Espírito Santo. Enche-nos de Ti. Acende em nós paixão pelo Teu nome. Acende em nós a Tua chama, Senhor. Tua chama purificadora que queima todo pecado, que nos purifica para Te servirmos. Senhor, nós nos rendemos inteiramente como igreja. Cada um de nós individualmente nos rendemos inteiramente a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a constantemente, momento a momento da nossa vida, nos rendermos a Ti, para que sejamos continuamente cheios do Espírito Santo. Senhor, eu sei que há pessoas aqui nesta noite que já foram cheias do Espírito Santo, mas que se deixaram esfriar na fé. Reacende delas hoje a paixão pelo Teu nome. Deus, eu sei que há entre nós pessoas espirituais e há carnais. Não sou eu quem diz isso, é a Tua palavra. Ó Senhor, toca os corações desta noite, para que todos sejamos desejosos de ser cheios do Espírito Santo, e para que todos busquemos ser cheios do Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor.
Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Vem inundar, encher a minha vida. Inunda esta igreja, Espírito Santo. Manifesta a tua presença. Manifesta a tua graça. Manifesta o teu poder nesta igreja, Senhor. Que possamos ser conhecidos pelo amor. Jesus disse que é isso que nos distingue, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor. E nós só podemos amar da maneira como tu esperas que amemos, no poder do Espírito Santo. Ó Senhor, venha encher-nos do teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Também para que declaremos Jesus, para que anunciemos Jesus aos homens e mulheres ao nosso redor, para que demos testemunho de Jesus, do poder do Espírito Santo. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus. Também para que realizemos obras de amor, porque para que sejamos as mãos e os pés de Jesus, instrumentos para abençoar outras vidas. Aleluia, aleluia. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está trabalhando em nós aquilo que a gente não pode fazer. Senhor, vai quebrando a nossa resistência. Tira de nós todo o receio de nos entregarmos completamente a Ti. Não permita que nenhuma área da nossa vida, Senhor, fique sem a presença e a presidência do Teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito de Deus, sopra neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Sopra neste lugar, Senhor, sopra nas nossas vidas. Tira-nos da nossa área de conforto, Senhor, para estarmos completamente rendidos a Ti. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E nós oramos, Deus, para que esta igreja seja uma igreja, Senhor, cheia do Espírito Santo. Que o povo que aqui se reúne entenda a linguagem do Espírito Santo, Senhor. A linguagem do amor, a linguagem da restauração, a linguagem da cura, a linguagem da aceitação, a linguagem do rendimento àquele que é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Continua, Senhor, o Teu trabalho. Aleluia, nós temos a convicção que o Senhor começou uma obra grande e linda nesta noite, que o Senhor mesmo vai aperfeiçoá-la até o Teu dia, Senhor. Mas hoje, mais uma vez, nós pedimos, vem sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós e sopra-nos de uma maneira especial. Reaviva, Senhor, áreas das nossas vidas que estão mortas. Reaviva, Senhor, áreas das nossas vidas que estão machucadas. Aleluia, em nome de Jesus nós oramos. Senhor, derrama a Tua presença sobre nós. Aleluia, o Teu nome seja glória, Senhor. Nós Te adoramos por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós Te adoramos, Senhor, porque as trevas estão sendo confrontadas agora no poder do Espírito de Deus. Aleluia, o Teu nome, glória, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus, porque as curas estão acontecendo na nossa alma e no nosso coração. Há coisas que sem a ajuda do Teu Espírito nós não faremos, mas ser cheios do Teu Espírito é sermos curados em coisas que nós não podemos curar. Por isso, nesta noite eu Te peço, restaura vidas. Restaura casamentos, restaura relacionamentos, ó Deus. Restaura as famílias pelo poder do Teu Espírito, nós oramos nesta noite. Continua atuando, Senhor, aleluia. Continua derramando vida, aleluia. O Teu nome seja glória, Senhor, por aquilo que eu sei que o Senhor está fazendo aqui. Essas lágrimas choradas muitas vezes no sozinho do escuro, sem ninguém ver, nesta noite elas estão sendo expostas a Ti. Enche, Senhor, enche com alegria, enche com a Tua presença, enche com santidade, enche este lugar e enche as nossas vidas.
Obrigada, Senhor, porque a Ti, Senhor, te interessou nos visitar nesta noite de uma maneira especial, de uma maneira linda, que cura e que restaura. Que ao levantarmos os nossos joelhos nesta noite, nós possamos saber: o Espírito Santo me visitou e me encheu. Damos-te toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Aleluia. Amém. Aleluia. Aceite, Senhor, Aleluia. a tua chama